Uai, você já reparou que tem dois produtores, lado a lado, com o mesmo tamanho de terra, no mesmo município, com o mesmo clima e o mesmo solo? E um vive apertado, enquanto o outro construiu um negócio que sustenta a família, emprega vizinho e ainda sobra. O que separa esses dois não é o que você está pensando. Não é capital, não é herança, não é sorte de ter nascido na família certa. Eu visitei e conversei com dezenas de pequenos produtores que saíram do sufoco e construíram negócios rurais de 15, 30, 80 mil reais por mês, partindo de pouca terra, pouco dinheiro e muito trabalho. E todos eles, sem exceção, tomaram as mesmas decisões, cultivaram as mesmas crenças e evitaram os mesmos erros que a maioria comete sem perceber. Nesse vídeo eu vou te mostrar os segredos que ninguém conta. Não os de produto, não os de técnica de plantio, mas os de mentalidade e decisão. Porque é aí que tudo começa, ou que tudo trava. E tem um desses segredos, o de número 9, que vai parecer simples demais. Mas quando você entender o que ele representa na prática, vai entender por que a maioria nunca escala e por que quem entende isso cresce sem parar. Fica comigo, esse vídeo pode mudar o rumo do que você está construindo. Hoje a gente vai falar sobre mentalidade, mas não do jeito vago que a maioria fala. Nada de acredite em você ou seja positivo. A gente vai falar de decisões concretas, hábitos específicos e formas de pensar que se traduzem diretamente em mais renda, mais consistência e mais crescimento no campo. Cada bloco desse vídeo é um padrão real que produtores que escalaram têm em comum. E para cada um eu vou te mostrar como isso se manifesta na prática, com nome, com história, com número. E tem uma coisa que une todos esses padrões. Uma decisão raiz, que quando tomada, faz os outros 9 caírem no lugar naturalmente. Essa eu guardo para o penúltimo bloco, porque ela precisa de contexto para fazer sentido completo. Talvez você já produza alguma coisa, talvez você trabalhe duro, acorde cedo, não pare, e mesmo assim a renda não cresce do jeito que deveria. Ou talvez você esteja começando agora e queira fazer certo desde o início, sem repetir os erros que tanta gente comete. Vou te falar uma coisa, trabalho duro é necessário, mas sozinho ele não escala nada. O que escala um negócio rural, ou qualquer negócio, são as decisões certas tomadas nos momentos certos. E decisão certa vem de forma certa de pensar. É exatamente isso que a gente vai destrinchar agora. Tem gente que acha que pequeno produtor milionário é contradição, que para ficar rico no campo precisa de fazenda grande, de empresa estruturada, de muito capital girando, que o pequeno está condenado a ser pequeno. Mas na prática não é bem assim não. O Brasil tem hoje milhares de produtores com menos de 10 hectares, faturando mais de 20 mil reais por mês de forma consistente. Eles não têm mais terra que os vizinhos, têm mais clareza sobre o que produzir, para quem vender, quanto cobrar e onde reinvestir. A diferença entre quem escala e quem fica no lugar raramente está na lavoura, está na cabeça de quem toma as decisões. E cabeça se treina. Forma de pensar se aprende. Decisão certa se imita, quando você sabe o que imitar. É isso que começa agora. 10 padrões, 10 decisões, 10 formas de pensar que separa o produtor que escala do que fica parado. Bora! Agora olha isso. O primeiro e mais importante ponto de virada na trajetória de todo pequeno produtor que escalou é quando ele parou de competir por preço e começou a competir por identidade. Commodity é o produto sem rosto. Feijão a granel, frango pro frigorífico, leite pro laticínio. Nesses mercados, o preço é ditado por quem compra. E o produtor pequeno sempre perde, porque nunca vai ter escala para barganhar. Identidade é quando o produto tem nome, tem história, tem rosto. É o mel do seu Antônio, das Flores do Cerrado de Minas. É o frango caipira da família Oliveira, criado solto desde 1987. É o queijo artesanal da Serra, feito com leite cru de manhã cedo. O Clóvis, produtor do sul de Minas, vendia leite a R$ 1,80 o liso pro laticínio durante 12 anos.
Quando ele começou a fazer queijo artesanal com o mesmo leite, com etiqueta simples e nome da propriedade, o preço por litro equivalente subiu para R$ 9,00. Mesma vaca, mesmo leite, mesma quantidade. 5 vezes mais receita. A decisão de criar identidade não custa dinheiro, custa coragem de parar de ser anônimo. E é o primeiro passo de quem vai escalar. Tem um detalhe aqui que a maioria ignora e que explica por que alguns crescem rápido enquanto outros ficam no mesmo lugar por anos. Todo produtor que escalou tem uma regra não escrita. Antes de gastar o lucro, ele pergunta onde esse dinheiro rende mais, dentro ou fora do negócio. E na grande maioria das vezes, a resposta é dentro. A Maria de Lourdes começou com 20 galinhas caipiras num terreno de fundo de quintal. No primeiro mês que sobrou dinheiro, R$ 400, ela comprou mais 15 galinhas. No mês seguinte, mais 20. Em 8 meses, ela tinha 120 aves e a renda tinha triplicado. Ela não comprou nada para casa nesse período. Ela comprou escala. Isso é o que separa quem cresce de quem não cresce. A capacidade de adiar o consumo em favor da expansão. Não para sempre, mas nos primeiros ciclos, enquanto o negócio ainda está ganhando corpo. O produtor que tira todo o lucro do negócio no primeiro sinal de resultado está basicamente cortando o galho onde está sentado. O que reinveste está construindo uma árvore que vai dar fruto por anos. Essa decisão, tomada cedo, muda tudo. Presta atenção nisso. Um dos erros mais comuns de quem começa no campo é querer fazer tudo ao mesmo tempo. Planta um pouco de tudo, cria um pouco de tudo, processa um pouco de tudo. E no final, não domina nada, não tem volume em nada e não constrói reputação em nada. O produtor que escala faz o oposto. Ele escolhe um produto, e vai fundo nele até dominar a produção, o manejo, o custo e o mercado. Só depois que esse primeiro produto está funcionando bem é que ele considera adicionar o segundo. O Pedro tinha frango caipira, porco, horta e mel. Tudo ao mesmo tempo, tudo pequeno, tudo sem escala. Quando ele decidiu focar só no frango caipira por um ano inteiro, a produção dobrou, o custo caiu, a qualidade subiu e ele construiu uma base de 60 clientes fixos. Com essa base sólida, ele adicionou o ovo, depois o porco, cada um no tempo certo. Foco não é limitação, é aceleração. Quem domina uma coisa primeiro chega mais longe, mais rápido do que quem tenta dominar 10 coisas ao mesmo tempo. Deixa eu te mostrar uma lógica que muda completamente a forma de enxergar crescimento no campo. A maioria dos produtores pensa assim: primeiro eu produzo mais, depois eu acho para quem vender. Mas o produtor que escala pensa ao contrário. Primeiro eu construo quem vai comprar, depois eu produzo o quanto eles precisam. Cliente fixo é o ativo mais valioso de uma pequena propriedade. Um cliente que compra toda semana, todo mês, de forma previsível. Esse cliente vale mais do que 10 compradores ocasionais, porque ele elimina a incerteza. E incerteza é o maior inimigo de quem precisa planejar a produção. A Rosângela, produtora de hortaliças do interior de São Paulo, tem 28 clientes fixos. Ela entrega toda quinta-feira. Eles pagam adiantado pelo mês inteiro. Ela sabe exatamente quanto vai receber em abril, em julho, em outubro. Com essa previsibilidade, ela consegue planejar o plantio, controlar o custo e reinvestir com segurança. É aqui que o jogo muda. Previsibilidade de receita é o que transforma uma roça num negócio. E isso começa com 10 clientes fiéis, não com 1000 clientes ocasionais. O que quase ninguém percebe é que o produtor que escala não é só bom de roça, ele é bom de negócio. E isso não é dom, é hábito. Ele lê, assiste vídeo, vai à feira, não só para vender, mas para observar o que os outros estão fazendo. Participa de grupo de produtores, conversa com quem está um passo à frente, faz a conta do custo por quilo produzido, anota o preço de venda todo mês, compara o lucro do ciclo passado com o atual. O José Roberto, produtor de mandioca do Oeste Baiano, não tem ensino médio completo, mas ele tem um caderno onde anota o custo de cada insumo, o preço que recebeu por tonelada em cada venda e o lucro líquido de cada ciclo há 6 anos. Ele sabe de cabeça qual mês do ano é melhor para vender, qual variedade deu mais resultado
e qual comprador pagou melhor na história toda. Esse caderno vale mais do que qualquer curso caro, porque é dado real do negócio dele, construído ao longo do tempo. É com esse dado que ele toma decisão, não com chute, não com feeling, não com o que o vizinho achou. Estudar o próprio negócio é o hábito mais subestimado do campo e é um dos que mais diferencia quem cresce. Olha só isso aqui. Tem um medo silencioso que paralisa muita gente boa no campo. O medo de cobrar caro, de perder o cliente, de parecer ganancioso, de ouvir "tá caro demais". E esse medo faz o produtor baixar o preço até o ponto onde o trabalho não compensa mais. Aí ele fica trabalhando muito, ganhando pouco, achando que o problema é a terra ou o mercado. O produtor que escala aprendeu uma coisa fundamental: preço baixo não fideliza cliente bom. Cliente bom, aquele que valoriza a qualidade, que indica para amigo, que compra todo mês. Esse cliente não some quando o preço sobe. Ele fica, porque ele entende o valor do que está comprando. O Geraldo vendia frango caipira a R$ 28 a ave por medo de perder cliente. Um dia, com o custo de ração subindo, ele foi obrigado a subir para 38. Ele perdeu 2 clientes e os outros 34 nem piscaram. 2 meses depois, por indicação dos que ficaram, ele tinha mais 8 clientes novos pagando R$ 38 sem questionar. Cobrar o preço certo não é ganância, é respeito pelo próprio trabalho. E quem não respeita o próprio trabalho, dificilmente vai crescer. É aqui que muita gente perde dinheiro sem perceber. Não no erro em si, porque todo mundo erra, mas no tempo que leva para corrigir. O produtor mediano erra, sente a vergonha ou o prejuízo, demora para aceitar que errou, demora mais ainda para entender o que causou o erro e mais tempo ainda para mudar. Nesse processo, o erro se repete, às vezes por anos. O produtor que escala tem uma relação completamente diferente com o erro. Ele erra, para, analisa, entende a causa, corrige e segue. Sem drama, sem culpa paralisante, sem ficar meses ruminando o que já passou. O Antônio perdeu um lote inteiro de coelhos por doença, R$ 3.200 de prejuízo no fim de semana. Ele chorou o prejuízo no domingo. Na segunda-feira, chamou o veterinário, entendeu o que causou a doença, ajustou a ventilação do galpão e reformulou o protocolo de vacinação. No ciclo seguinte, 0 mortalidade. O erro custou R$ 3.200. O aprendizado valeu muito mais. Velocidade de aprendizado é uma das vantagens competitivas mais poderosas no campo. E ela começa com a disposição de olhar para o erro sem fugir dele. Agora pensa comigo. Existe uma diferença enorme entre trabalhar na roça e construir um sistema que funciona na roça. E é essa diferença que determina se o negócio cresce com si ou depende de si para sobreviver. O produtor que pensa em tarefa acorda todo dia e faz o que precisa ser feito naquele dia. É reativo, é apagador de incêndio. Quando ele para, o negócio para junto. O produtor que pensa em sistema pergunta: como eu organizo isso para que funcione sem eu precisar fazer tudo na mão? Como eu crio uma rotina que qualquer pessoa da família consiga seguir? Como eu escalo sem aumentar minha jornada de trabalho na mesma proporção? O Marcos, produtor de ovos caipiras do Triângulo Mineiro, treinou a filha de 16 anos para fazer a coleta e a classificação dos ovos todo dia. Treinou o cunhado para fazer as entregas nas quintas-feiras e ele ficou responsável pelo manejo das aves e pelas decisões do negócio. Com isso, ele liberou tempo para visitar feiras, prospectar clientes novos e planejar a expansão do aviário. Sem esse sistema, ele seria mais um produtor trabalhando 14 horas por dia sem conseguir crescer. Corrida, ele cresceu 40% no faturamento em um ano, sem trabalhar mais. Isso é o que esse sistema faz. Vou te falar uma coisa que pode parecer simples, mas que é o núcleo de tudo que a gente viu até aqui. Todo produtor que escalou, em algum momento da trajetória, tomou uma decisão silenciosa e definitiva. Parou de se ver como alguém que planta e começou a se ver como alguém que administra um negócio que produz. Parece sutil, mas muda tudo.
Quem se vê como produtor, pensa em colheita. Quem se vê como empresário, pensa em margem, em cliente, em fluxo de caixa, em reputação, em crescimento. O primeiro resolve o problema da semana. O segundo constrói o negócio do próximo ano. O Beto plantava mandioca e vendia para o atravessador há 8 anos. No dia que ele decidiu que era empresário, não produtor, ele começou a fazer as contas do custo por quilo. Identificou que perdia dinheiro em 2 meses específicos do ano por causa do preço baixo e mudou o calendário de plantio para escapar desses meses. No mesmo ano, a renda líquida subiu 60%, sem plantar uma palha a mais. A mesma terra, o mesmo produto, uma decisão diferente sobre quem ele era. É aqui que começa o escalonamento de verdade. Quando se assume que o seu negócio rural merece ser gerenciado com a mesma seriedade que qualquer empresa. Porque ele merece. E se merece o resultado que vem disso. O último padrão, e um dos mais poderosos, é que o produtor que escala entende que reputação é o ativo que mais demora para construir e que mais vale quando está pronto. Reputação no campo não é marketing, é consistência. É entregar o produto no peso certo, na qualidade combinada, no dia prometido, semana após semana, mês após mês. É atender o cliente quando ele liga. É trocar o produto quando tem problema, sem discussão. É ser o produtor que todo mundo indica porque nunca decepcionou. O Célio, produtor de queijo artesanal do sul de Minas, tem fila de espera. Clientes que esperam até 3 meses por uma vaga na entrega semanal dele. Ele não faz propaganda, nunca fez. A reputação trabalha por ele. E ela foi construída ao longo de 5 anos de entrega sem falha, produtos sem variação, atendimento sem enrolação. Você já reparou que os produtores mais respeitados da sua região nunca precisam correr atrás de cliente? O cliente corre atrás deles. Isso não aconteceu da noite para o dia. Aconteceu porque em algum momento, anos atrás, eles decidiram que reputação era mais importante do que o lucro do mês. Reputação sólida é o que transforma um negócio de um ciclo num legado de décadas. E ela começa com a primeira entrega que você faz direito. E continua com cada uma que vem depois. Olha o que a gente viu. 10 padrões, 10 decisões. Mas quando você olha para todos eles juntos, você percebe que existe um fio que os une. Identidade no produto, reinvestimento antes do consumo, foco num produto até dominar, cliente fixo antes de volume, estudo do próprio negócio, preço justo sem medo, velocidade de aprendizado, pensamento de sistema, decisão de ser empresário, construção de reputação. Todos esses padrões têm uma coisa em comum. Eles exigem visão de longo prazo num mundo que vive no curtíssimo prazo. O produtor que escala não toma decisão baseado no que vai acontecer essa semana. Ele toma decisão baseado no que vai acontecer nos próximos 3, 5, 10 anos. Essa mudança de perspectiva temporal é o que mais diferencia quem cresce de quem fica no lugar. E aqui vem a verdade que eu preciso que você leve desse vídeo. Você não precisa dos 10 padrões ao mesmo tempo. Começa por um. O que mais ressoa com o que você está vivendo agora. Coloca em prática, consolida, depois vai para o próximo. É assim que funciona na vida real. Não de uma vez, mas de forma consistente, um passo depois do outro. Tem gente que transformou a propriedade inteira com uma única decisão tomada no momento certo. E a decisão certa começa com a informação certa, que você já tem agora. E no próximo vídeo eu vou te mostrar como construir a sua lista de clientes fixos do zero, mesmo que você nunca tenha vendido nada diretamente na vida. Tem um método simples, que começa com 5 pessoas e que pode se tornar a base de uma renda previsível e crescente no campo. Ativa o sininho para não perder. Se esse vídeo te deu clareza sobre o que precisa mudar ou confirmou o que você já estava sentindo,
Deixa o like, isso ajuda demais o canal a chegar em mais produtores que precisam dessas informações. Comenta aqui embaixo, qual dos 10 padrões que a gente viu hoje é o que mais faz falta no seu negócio agora? Quero muito ler a sua resposta, e isso me ajuda a saber qual assunto aprofundar nos próximos vídeos. E se você conhece um produtor que trabalha muito e não consegue crescer, manda esse vídeo para ele. Porque muitas vezes o que trava não é a terra, não é o produto e não é o mercado. É uma forma de pensar que precisa ser atualizada. E isso começa com uma conversa como essa. Até o próximo vídeo. E lembra, pequeno produtor milionário não é contradição. É uma decisão tomada cedo e mantida com consistência.